Muitos israelenses querem que o governo continue a guerra, em vez de pará-la. Uma pesquisa de opinião recente mostrou isso. Vamos analisar essa citação agora. Atualmente, Estados Unidos e Israel mantêm um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã. Embora pareça que as tensões diminuíram, o clima interno em Israel segue outro rumo. A desconfiança e a oposição ao cessar-fogo estão se espalhando rapidamente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Hebraica, entre 9 e 10 de abril, 67% dos entrevistados se manifestaram contra este cessar-fogo. Esse número é interpretado como um indicador de uma forte sensação de crise que vai além de um simples descontentamento, espalhando-se por toda a sociedade. Muitos cidadãos acreditam que esta operação militar não conseguiu enfraquecer suficientemente as capacidades nucleares e militares do Irã, nem o Hezbollah no Líbano. Com o Hezbollah armado, muitos creem que a ameaça na fronteira norte continuará. Por isso, há opiniões de que as operações militares no Líbano não devem parar. Alguns entrevistados temem que encerrar a guerra agora possa gerar um conflito maior, e cresce a percepção de que este é o momento de eliminar a raiz da ameaça. O clima revela que, apesar do cansaço da guerra, a insegurança sobre sobrevivência e segurança nacional tem impacto bem maior. Na verdade, até mesmo dentro da oposição de Israel, não estão pedindo para parar a guerra, mas sim argumentando que os ataques devem ser maiores e mais fortes. Como nenhum objetivo estratégico inicial, como neutralizar instalações nucleares do Irã ou mudar o regime, foi alcançado, há quem, principalmente da oposição, defenda que a guerra continue até atingi-los. Interessante que países do Golfo também querem que a guerra continue. Os países aliados dos Estados Unidos na região do Golfo estão pressionando fortemente o presidente Donald Trump para que não interrompa as operações militares contra o Irã e intensifique ainda mais a pressão. Os países do Golfo, prejudicados pelos ataques do Irã, enxergam a guerra como chance histórica de derrubar o regime teocrático iraniano. Países do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, acham que, mesmo após mais de um mês de bombardeios americanos, o Irã não foi enfraquecido e, por isso, querem a continuação da guerra. Não é à toa, pois os Emirados Árabes Unidos já sofreram ataques com mais de 2.300 mísseis e drones do Irã, além de terem instalações petrolíferas, aeroportos e portos atingidos. Aramco da Arábia Saudita já foi atacada devido ao Irã. Se o Irã controlar o Estreito de Hormuz, os países do Golfo que exportam petróleo por lá ficariam completamente nas mãos do Irã. Por isso, esses países concordam que é necessário eliminar o Irã. De qualquer forma, atualmente Israel está tentando continuar a guerra. Os ataques aéreos ao Líbano continuam, levando a comunidade internacional a adotar postura cada vez mais anti-Israel. Especialmente porque, nesse processo, muitos civis e até mesmo as forças de paz da ONU continuam sendo vítimas. Por isso, a tendência anti-Israel está se espalhando amplamente, principalmente entre os países europeus. Vamos ver a quarta parte. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou, ao falar com repórteres em 14 de abril, que o governo suspendeu a renovação automática do acordo de defesa com Israel devido à situação atual. O acordo de defesa entre Itália e Israel começou em 2006 e era renovado a cada 5 anos. Recentemente, houve um incidente em que Israel fez disparos de advertência contra um veículo das forças de paz da ONU da Itália no Líbano, e esse episódio acabou levando ao rompimento das relações entre os dois países. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, também criticou o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, dizendo que não pode tolerar o desprezo pela vida e pelo direito internacional. Condenou Israel e depois pediu a implementação dos acordos com Israel. A Turquia chegou a comparar o primeiro-ministro Netanyahu ao Hitler da Alemanha nazista, criticando-o duramente. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia, por meio de um comunicado, rebateu a alegação de Netanyahu de que a Turquia teria massacrado curdos, dizendo que é uma acusação infundada e descaradamente falsa. O ministério também criticou fortemente Israel, afirmando que Netanyahu, pelos crimes que cometeu, tem sido descrito como o Hitler desta era. O deputado polonês Konrad Berkowicz declarou que Israel comete um genocídio brutal diante de todos. Ele afirmou que eles são o novo Terceiro Reich e que a bandeira deles deveria ser assim, e até divulgou uma imagem com o símbolo nazista no lugar da estrela de Davi, criticando fortemente Israel. 1.050.000 europeus assinaram petição pedindo à União Europeia suspensão da cooperação com Israel por violações do direito internacional e genocídio. A França teve o maior número de assinaturas, com 398.145, seguida pela Itália, com 250.868, Espanha com 124.305, Alemanha com 44.850 e Polônia com 42.890.
No entanto, apesar da forte pressão e críticas da comunidade internacional, os israelenses ainda querem a guerra. O primeiro-ministro Netanyahu também não fica atrás ao receber essas críticas. A Europa é fraca e tem grande fragilidade moral. Ele criticou dizendo que o continente perde a responsabilidade de proteger seu destino, identidade, valores e de se defender da barbárie. Ele também enfatizou que Israel está protegendo a Europa, que perdeu muito após o Holocausto, e que, junto com os Estados Unidos e outros aliados, eles estão se defendendo e protegendo o mundo inteiro. Ele também classificou as instalações nucleares do Irã como um mal absoluto. Destacou que essas instalações nucleares do Irã podem, no futuro, se tornar um símbolo de terror como Auschwitz. Por isso, Israel está agindo agora para que as futuras gerações não se arrependam do passado, reafirmando repetidamente a legitimidade da guerra. Por isso, muitos temem que as ações do primeiro-ministro Netanyahu dificultem futuras negociações para o fim da guerra com o Irã. De fato, há motivos para isso, já que Israel tomou várias medidas para minar as negociações para encerrar a guerra, e por isso, muitos avaliam que as chances de um fim real do conflito são baixas. O destaque agora é a política israelense. A guerra vai além do conflito militar e abala a estrutura de poder interna de Israel. Atualmente, a popularidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está em queda, enquanto a aprovação de seu rival, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, está mostrando uma tendência de alta. Essa mudança é bastante significativa. Isso porque, atualmente, o fator mais importante na política israelense não é a economia nem o bem-estar social, mas sim a capacidade de conduzir a guerra. O povo não está só contra ou a favor da guerra, mas observa quem age com mais firmeza. Em especial, o primeiro-ministro Netanyahu está tentando manter o controle político por meio desta guerra. Mas, à medida que aumentam as avaliações de que os resultados do conflito estão aquém das expectativas, ele está enfrentando uma reação negativa. O problema nuclear do Irã persiste e cresce a percepção de força do Hezbollah, reforçando a ideia de que, se a guerra terminar agora, será vista como fracasso. Nesse contexto, figuras como o ex-premier Bennett, que defendem linha dura, voltaram a ganhar destaque. Assim, há grande chance de que eleições gerais ocorram em Israel já entre setembro e outubro. O problema é que essa eleição não é comum. Agora, é provável que os israelenses votem em quem pode lutar melhor. Isso significa que, quanto mais a guerra se prolongar, maior será a possibilidade de mudanças significativas no cenário político. Do ponto de vista de Netanyahu, o risco de assumir responsabilidade política aumenta quando a guerra é interrompida, enquanto, por outro lado, ao continuar a guerra, ele pode tentar consolidar sua base de apoio. Nesse ponto, surge mais uma tendência importante. Está ganhando força a interpretação de que a guerra não está sendo travada apenas contra inimigos externos, mas também está servindo como um meio de manter o poder interno. Na verdade, o primeiro-ministro Netanyahu tem enfrentado riscos judiciais por um longo período e, em meio à situação de guerra, o andamento de seu julgamento continua sendo adiado. Com essa situação se agravando, tanto dentro quanto fora do meio político, já se comenta que assim que a guerra terminar, começará imediatamente uma crise política. Atualmente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta um total de 3 acusações. Dentre elas, 2 envolvem suspeitas de que ele teria feito acordos impróprios com grandes veículos de imprensa de Israel para obter cobertura favorável a si mesmo. A acusação afirma que ele teria oferecido flexibilização regulatória ou benefícios em políticas públicas em troca de mudar a linha editorial das reportagens. A terceira acusação é de ter recebido presentes de alto valor, equivalentes a cerca de 380 milhões de won de um bilionário. Esses presentes eram itens de luxo como charutos, champanhe e joias. O mais importante é o tempo. As acusações foram formalizadas em novembro de 2019 e já estamos em 2026, 7 anos depois. Um caso como esse já deveria ter sido concluído há muito tempo. O julgamento ainda não acabou, pois sempre que tentavam avançar, tudo parava. E no centro dessas paralisações sempre estava a guerra. O primeiro-ministro Netanyahu pediu o adiamento do julgamento, alegando suas funções como primeiro-ministro e a crise de segurança nacional. Nesse período, Israel enfrentou conflitos em Gaza, tensões com o Líbano e agora um confronto com o Irã, sempre em guerra. Toda vez que isso ocorria, o julgamento era adiado e o cronograma atrasava. 7 anos se passaram com esses atrasos, gerando fortes críticas de setores políticos e da sociedade. Com guerras recorrentes, os julgamentos cessam e o poder se sustenta. Essa é a estrutura em formação. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, contesta fortemente. Ele diz que o julgamento é um ataque político e tentativa de derrubá-lo, negando todas as acusações. Por isso, o cessar-fogo atual é visto como muito instável. Por fora, pode parecer que os tiros cessaram, mas a tensão de que o conflito pode recomeçar a qualquer momento continua presente. Especialmente porque o primeiro-ministro Netanyahu mantém uma postura rígida, crescem as preocupações de que este cessar-fogo não dure muito e seja rompido novamente. Esta guerra já não é só militar.
Tornou-se uma crise envolvendo política, justiça e poder. Por isso, pode-se dizer que a guerra que está acontecendo agora em Israel está dividida em duas frentes. Uma é a guerra externa contra o Irã e o Hezbollah, e a outra é a guerra política interna pelo poder. Essas duas frentes se entrelaçam e complicam ainda mais a situação.